Hoje, a dívida do Guarani é em torno de 240 milhões. Existe um déficit mensal aí em torno de 580 a 600 mil. E juros de 1% dessa dívida dá 2 milhões e 240. Já vem se arrastando já há um bom tempo, né, esse leilão e uma definição, né, para o Guarani. Eu vejo uma dificuldade enorme. Chegou no fundo do poço, infelizmente, né? O que foi que nós verificamos lá? Paulatinamente sendo ocupado por barracas, as pessoas nem só comercializavam, já estavam morando lá. O Alagoas vive do turismo. Se a gente não cuidar dessa estrutura, a gente está matando a economia do estado também. Eu tava tentando sair, entendeu? Não achava lugar. Aí depois eu bati a cabeça e caí lá embaixo. Vamos supor que seja um acidente fatal e venha a ocorrer a morte do trabalhador, o INSS paga a pensão para esta viúva. A empresa terá o dever de ressarcir a Previdência por sua negligência quanto às normas de segurança. Repassar os prejuízos a quem realmente foi o responsável pela tragédia. Essa tem sido a postura do INSS para casos de negligência que terminam em acidentes de trabalho. Por muito tempo, os benefícios previdenciários pagos às vítimas saíam do bolso do contribuinte, mas o Instituto tem conseguido poupar os cofres públicos. Em muitos casos, quando a irresponsabilidade do empregador é comprovada, os gastos são transferidos para a empresa. Eu estava em cima do cano, eu estava botando, a gente estava colocando escoramento. Não tinha terminado de apertar os parafusos. Não deu para ver nada, não deu para você ver nada, tentar fazer nada, se segurar em nada. Ali foi como questão de milésimos. O acidente que por pouco não tirou a vida de Flávio aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2014. Além dele, outros 5 operários trabalhavam dentro deste tanque da CAESB, empresa responsável pelo abastecimento de água do Distrito Federal, quando a tubulação estourou. Um dos homens ficou submerso por 15 minutos e não resistiu. Os outros escaparam por sorte. Eu estava tentando sair, entendeu? Não achava lugar. Aí depois eu bati a cabeça e caí lá embaixo. A água me jogou lá para debaixo. A hora que eu acordei foi quando o pessoal já estava me puxando para a grama, que me encontraram. O drama enfrentado pelos empregados da CAESB está longe de ser exceção. Segundo a Previdência Social, a cada hora o país registra 83 acidentes de trabalho. Pelo menos 3 deles acabam em morte. E a conta da negligência é alta. A estimativa é que o INSS gaste por ano mais de 6 bilhões de reais para pagar auxílio-doença, aposentadoria especial e pensão por morte provocados por esse tipo de ocorrência. A conta fica 15 vezes maior se levarmos em conta as despesas com medidas judiciais e com um sistema único de saúde. Para bancar tudo isso, o país desembolsa 71 bilhões de reais por ano. Campanhas educativas e multas para os empregadores que descumprem as regras de segurança fazem parte do esforço para mudar essa realidade. Mas nem sempre essas medidas são suficientes. Para tentar diminuir a estatística e compensar pelo menos parte do rombo, o INSS tem buscado um caminho diferente. É a chamada ação regressiva. Funciona assim: o Instituto recorre à Justiça Federal pedindo que o pagamento dos benefícios previdenciários às vítimas ou dependentes dela sejam feitos pela empresa negligente. Mas para transferir essa responsabilidade é preciso comprovar que o empregador descumpriu as normas de segurança. Vamos supor que seja um acidente fatal e venha a ocorrer a morte do trabalhador, o INSS paga a pensão para esta viúva. Então, uma viúva de hoje de 20 anos vai viver até, no mínimo, aos 70 anos. Então, nos próximos 50 anos, o INSS vai pagar essa pensão à viúva. E nos próximos 50 anos, a empresa terá o dever de ressarcir a Previdência por sua negligência quanto às normas de saúde e segurança. A lei que criou a ação regressiva é de 1991, mas só em 2008 ela ganhou força e passou a ser acionada com mais frequência.
Antes disso, eram ajuizadas em média 15 ações por ano. Hoje já são mais de 500. Ao todo, 4.000 ações regressivas estão em tramitação ou já foram concluídas. Em 70% dos casos, as decisões são favoráveis à Previdência. Na maioria dos processos, o INSS enfrenta a resistência do empregador. Em um caso recente, uma empresa foi condenada a pagar a pensão por morte à viúva de um ex-funcionário. Ele operava uma empilhadeira que tombou por excesso de peso. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a condenação determinada em primeira instância. O benefício previdenciário a ser pago, ele não depende do ressarcimento da empresa. O INSS ele vai pagar o benefício se entender que esse é devido ao segurado. E a partir do momento que ele está pagando o benefício é que ele vai ajuizar a ação regressiva. O INSS ele tem expectativa de, com as ações ajuizadas desde 2007, obter um ressarcimento de aproximadamente R$1 bilhão em valores gastos com benefícios previdenciários. A ação regressiva também tem sido ajuizada em outros 2 casos, acidentes de trânsito e violência doméstica. A intenção, de acordo com este procurador federal, vai muito além da reposição dos gastos públicos. A partir do momento que o empregador passa a perceber que ele pode ser condenado a ressarcir a Previdência Social fruto de sua negligência, ele verifica que é mais lucrativo investir em medidas preventivas para que não ocorram os acidentes e, por consequência, não tenha que suportar uma condenação em ação regressiva. Flávio já não trabalha mais para a Companhia de Água de Brasília. Ele foi demitido alguns meses depois do acidente e ainda aguarda o resultado da investigação que vai apurar de quem foi a responsabilidade pelo ocorrido. De volta ao local da tragédia, ele tenta superar o trauma e buscar forças para o futuro. Como se minha vida estivesse aqui ainda, entendeu? Fico nervoso, me arrepio. Assim, para trabalhar nesse ramo assim, eu não quero mais não. A gente continua falando sobre previdência. Veja na reportagem de Adeilton Oliveira por que casos de violência doméstica também estão na mira do INSS. No Rio de Janeiro, um acordo de cooperação feito entre a Polícia Civil e o Instituto pode ajudar na identificação e na punição dos agressores. Os dados são assustadores. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no país. Uma em cada 4 brasileiras já foi vítima de violência e 70% das agressões acontecem dentro de casa. Na maioria dos casos, o agressor é o marido ou o companheiro. Marisa conhece bem essa realidade. A infância foi marcada pela violência doméstica. Constantemente, via o pai agredir fisicamente a mãe. Depois, como assistente social de uma delegacia no Rio de Janeiro, viu de perto o desespero das vítimas e o despreparo das autoridades. Por mais de uma vez assisti mulheres alegando sofrerem estupro praticado por parceiros íntimos e os policiais dizendo que não tinham o que fazer, que era papel da mulher aceitar. Depois de 3 anos na delegacia e com poucas respostas, Marisa decidiu apostar em uma outra frente de atuação. Criou o Movimento de Mulheres de São Gonçalo. Isso foi em 1989 e marcou o início de uma longa batalha. E comecei a perceber que só fundar um movimento não bastaria, e este movimento passou a reivindicar políticas públicas para as mulheres. Apenas entre 2006 e 2014, a entidade registrou cerca de 4.300 histórias e a todo momento chegam casos novos. De acordo com o Dossiê Mulher, feito pelo Instituto de Segurança Pública, só no Rio de Janeiro, 556 mulheres sofreram tentativas de estupro em 2013. 169 casos a mais do que no ano anterior. As tentativas de homicídio também aumentaram, de 678 para 725. E o mais alarmante, os homicídios dolosos, aqueles que são praticados com a intenção de matar, subiram. Foram 356 registros em 2013 contra 295 em 2012.
Em 2006, o Brasil aprovou o que hoje é considerado um marco no combate à violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Um dos artigos da norma garante a manutenção do vínculo trabalhista à mulher, que por causa de agressões sofridas em casa é obrigada a se afastar do emprego. A estimativa é que 1 em cada 5 faltas da mulher no trabalho é provocada pela violência sofrida no lar. Adriana é funcionária do INSS e hoje coordena uma iniciativa inédita no país. A rotina dela e da equipe é vencer o desafio de identificar os casos de violência a partir das perícias e do cruzamento de dados com outros órgãos públicos. Ela explica que muitas vezes o Instituto é o primeiro órgão público a perceber uma agressão, mesmo que ela seja uma rotina na vida da segurada. As mulheres que são agredidas, elas em média, elas levam, assim, existem alguns estudos falando que elas levam até 10 anos para poder chegar num órgão competente para fazer uma queixa, numa delegacia, para tentar se proteger desse agressor. A vítima, ela chega no INSS falando, não, eu caí, rolei a escada, então eu estou com uma fratura no meu braço, na minha perna, eu estou com cílio roxo porque eu me machuquei ou uma panela de água quente, derrubei uma panela de água quente no meu corpo. Ela não vai falar que ela foi, atiraram fogo nela, ela não fala isso. Então ela se esquiva dessa informação, mas ela tem ali um fato que gera uma incapacidade. Então ela vem ao INSS antes, muito antes de chegar realmente a ir numa delegacia para fazer queixa, né, dessa pessoa que agrediu. Um acordo de cooperação técnica assinado em 2013 prevê que a Polícia Civil envie ao INSS todos os registros de agressão física contra mulheres. A mulher vai à delegacia, então ela faz o registro, nós fazemos o nosso papel como policiais. Mas depois disso, a mulher precisa de um atendimento. É imprescindível para que ela possa sair desse ciclo de violência, que na verdade é uma doença, e ela possa vir a trabalhar normalmente, né? Então, quanto mais os órgãos se comunicarem, as instituições, para que possa apoiar essa mulher, para que ela possa voltar a uma sociedade, para que ela possa estar assim, normalmente trabalhando, caminhando, ficando de bem com a vida, é importantíssimo. A parceria tem como meta permitir o cruzamento de dados e ajudar na identificação dos agressores. Informações importantes para que o INSS possa cobrar desses acusados o dinheiro gasto com os benefícios pagos às vítimas e aos dependentes delas. A busca pelo ressarcimento vem em forma de ações regressivas. A ideia não é nova. As ações regressivas são um instrumento usado pelo INSS desde 1991. Os primeiros processos que chegaram à Justiça Federal envolveram acidentes de trabalho que só teriam acontecido por causa da negligência das empresas. No caso dos afastamentos por violência doméstica, a investida da Previdência começou em 2012 e só tem crescido. Hoje, a medida faz parte do plano de ações do Instituto para 2015. A Adriana deixa claro que o interesse não é apenas financeiro. A principal intenção é contribuir para a punição do agressor. O objetivo não é o ressarcimento do valor em si, é esse caráter punitivo, pedagógico, né, de você tentar mostrar que, olha, se você continuar fazendo isso, esse afastamento vai sair do seu bolso. Além de você ter todo o dever, toda a punição penal, enfim, que vai acontecer, você também vai perder dinheiro. Além de recorrer à justiça, o INSS pretende criar uma rede de serviços para atender as vítimas. A proposta inclui a capacitação de peritos e assistentes sociais, além do encaminhamento das mulheres para ONGs e abrigos especializados. Adriana garante que nenhuma ação regressiva será ajuizada antes que a vítima esteja completamente segura. Marisa elogia a postura do INSS, mas alerta: as estatísticas só vão diminuir com um envolvimento maior dos órgãos públicos. E nós temos visto que falta uma política mais firme de um fluxo nacional
onde os dados estejam consolidados num único banco de dados e onde eu consiga reunir e acessar. Nós devíamos ter uma fonte de dados nacional que desse perfeitamente clareza a nós para saber o que a assistência fez por essa mulher, o que a saúde fez, o que a educação fez, o que a capacitação e o mercado de trabalho tem feito para emancipar e garantir uma nova vida livre de violência para essa mulher. R$ 43 milhões. Esse foi o valor arrematado no leilão de venda do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mergulhado em dívidas e em uma péssima fase em campo, o Guarani espera que a negociação dê fôlego ao clube. Isso se a venda for mesmo confirmada. É que as relações entre o time e a empresa vencedora estão sendo questionadas e há suspeitas de fraude. Acompanhe mais um capítulo dessa história que, fora de campo, já movimenta vários processos judiciais. Zenon, boa tabela, penetrou, é o Guarani, Careca! Careca sensacional! Esse é um reencontro de craques do Guarani. Fez parte desse time o atacante Careca, que depois de ser revelado pelo Clube de Campinas, se tornou ídolo da seleção brasileira na década de 80. Zico, bom calcanhar para Careca! O Guarani também abriu as portas para o meio-campo Zenon estrear com a amarelinha. Uma época para ser lembrada aqui, no Brinco de Ouro, onde tudo começou. Isso é inesquecível. A campanha de 78 foi algo fantástico. Eu diria que foi épico, né? Aquela campanha do Guarani. E aqui dentro do Brinco nós tivemos jogos maravilhosos, né? Eu cito a semifinal contra o Vasco, ou as quartas de final contra o Sport Recife, aqui dentro, os jogos que foram realizados, e a final contra o Palmeiras, né? Aí a equipe do Guarani Futebol Clube, numa posição altamente invejável, a final de um campeonato brasileiro de futebol. Careca lembra bem daquela final. Cerca de 28 mil pessoas assistiram à partida das arquibancadas. O atacante foi o autor do gol que deu o título inédito de campeão brasileiro a uma equipe do interior do país. Ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! E aí eu fui, né, para essa geral zona que era aqui, né, desse lado, centrando no lado direito e festejando, se eu não me engano, já o primeiro cara que chegou a me abraçar, acho que foi o Miranda, né, que era um palhaço também, enfim. Saímos na galera toda e ali, pô, ele era a consagração, né? Porque saindo na frente, já com o resultado, ainda saindo na frente, dificilmente a gente perderia o título. Final de jogo! O Guarani é o novo campeão do Brasil! O Brinco de Ouro, a torcida mais gentil, Guarani! Mas há um bom tempo, esse sucesso em campo não faz parte da realidade do Guarani. Festa empolgante que vive o Brinco de Ouro. 1-0 para o Guarani. Nos últimos anos, o Guarani amargou rebaixamentos. Saiu da elite do futebol brasileiro. Em 2010, foi sua última participação na Série A. De lá para cá, o clube se endividou ainda mais e o estádio Brinco de Ouro da Princesa foi a leilão. Já vem se arrastando já há um bom tempo, né, esse leilão e uma definição, né, para o Guarani, para o time. Eu vejo uma dificuldade enorme. Chegou no fundo do poço, infelizmente, né? Hoje, a dívida do Guarani é em torno de 240 milhões. Existe um déficit mensal aí em torno de 580 a 600 mil. E juros de 1% dessa dívida dá 2 milhões e 240. Na mais recente tentativa de venda, o estádio foi arrematado por 44 milhões e meio de reais. O leilão autorizado pelos tribunais seria uma forma de garantir o pagamento de dívidas trabalhistas e tributárias. Mas assim que o negócio foi fechado, a Prefeitura de Campinas pediu a anulação. O município alega que parte do terreno é resultado de uma doação e, por isso, não pode ser vendida. Nosso intuito não é tomar os imóveis para nós. Os imóveis foram doados. O que eles não podem é passar para terceiros.
Isso não pode acontecer. O Guarani pode continuar sendo dono daquela praça, mesmo que não seja mais dono do seu terreno, aquele que era dele. Pode continuar sendo o dono e explorar o ginásio que lá está. O Guarani pode. Mas Orley Senna aposta na confirmação da venda como uma alternativa para tirar o time da crise. Hoje, consequentemente, esse dinheiro está à disposição da Justiça. A ideia é fazer um acordo trabalhista e, consequentemente, trabalharmos com os pagamentos das demais dívidas. Será contemplado o Guarani no que faz sentido a proposta da Magno, que era sobre termos uma arena com a capacidade de 20 a 25 mil pessoas, um clube, uma sede social e um CT. E, consequentemente, zerar a dívida que nós temos hoje, aí, em torno de 240 milhões. O Brinco de Ouro da Princesa foi inaugurado em 1953. Ganhou este nome porque era considerado um dos mais bonitos daquela época e o formato circular lembrava uma joia. Hoje, apenas o memorial, que foi remodelado há poucos anos, chama a atenção pela beleza. Joca é funcionário do clube há mais de 50 anos e lamenta a situação atual. Sentido fica, porque eu estou há 54 anos no clube. Então é uma vida inteira dentro do clube. Então o que a gente viu modificando, viu times, viu gestões, viu uma série de coisas que influenciaram na vida da gente. Então a gente vê que de repente perde isso. Ao mesmo tempo não tem uma outra solução. Não é exclusividade. Se isso vier a acontecer com o Guarani, porque todas as vezes que alguém passa por aquele shopping maravilhoso que existe hoje lá em Florianópolis, o shopping Beira-Mar, os torcedores falam, ó, aqui o Avaí foi campeão em 1973, campeonato catarinense. Assim como os torcedores irão falar quando passarem aqui na Avenida Princesa do Oeste, ó, o Guarani foi campeão brasileiro aqui neste lugar. Os torcedores bugrinos acreditam que a venda do estádio seria uma motivação a mais para o clube, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e a 2ª divisão do estadual. A gente vai fazer com que esse estádio vire um caldeirão. Essa é a nossa ideia, vai ser um estádio menor, mas tendo jogos importantes, voltando às principais divisões do país, a gente vai fazer com que o estádio sempre fique lotado. Falta a gente vai sentir. A gente se tornou grande aqui dentro, a gente foi campeão aqui dentro. Eu cresci aqui dentro, minhas amizades, a maioria foram feitas aqui dentro. Mas a gente vê como mal necessário, né? Vai dar saudade, mas com outro estádio que a gente tiver também em breve, no futuro, a gente vai continuar ganhando do mesmo jeito. Vai dar saudade do Guarani quando passar aqui na frente, olhar, não ver mais tobogã e tal, mas é o progresso do clube, né? Senão não adianta ter um estádio desse tamanho e ficar jogando essas divisões aí inferiores. Nessa época do ano, muitos brasileiros viajam em busca de um lugarzinho na praia. E para aproveitar a estação, os turistas querem conforto. Difícil é encontrar um lugar à beira-mar com infraestrutura e que esteja de acordo com as leis ambientais. Em Barra de Santo Antônio, no litoral de Alagoas, os impactos provocados pelo comércio ilegal levaram à condenação da prefeitura. O percurso até o nosso destino não é fácil. Na estrada de terra falta sinalização e sobram buracos. Só com a ajuda de um morador conseguimos chegar à praia de carro quebrado. A equipe respira aliviada e descobre que a paisagem compensa todas as dificuldades. Um cenário que vem sofrendo ameaças. O grande problema que a gente tem é trânsito de veículos, né? Que ele tenha ambientalmente não é adequado, né? Você tem compactação de solo, você tem risco de atropelamento de animal silvestre, você tem possibilidade de derramamento de óleo, combustível.
Mas a situação já foi muito pior. Entre a vegetação de restinga, ainda é possível encontrar restos de sacolas, garrafas PET e lixo orgânico, resquícios de um passado recente, quando barraqueiros ocupavam a área de forma indevida. O que foi que nós verificamos lá? Paulatinamente sendo ocupado por barracas, as pessoas nem só comercializavam, já estavam morando lá, usando sem a destinação adequada dos resíduos sólidos, do lixo. O lixo todo era colocado na praia. As famílias chegaram no local há mais de 30 anos. Essa defensora pública afirma que durante todo esse tempo, o governo foi negligente e ignorou o problema. Na realidade, os entes públicos eles falharam na fiscalização da área e no fornecimento de meios adequados para que as barracas pudessem permanecer ali de maneira harmônica com o meio ambiente, porque em nenhum momento as pessoas proprietárias de barraca lá, elas se opuseram a uma intervenção do poder público. Na realidade, essa intervenção é benéfica para que elas possam desenvolver uma atividade que não comprometa o meio ambiente e que elas possam desenvolver uma atividade com uma estrutura mínima para que possam, inclusive, atender melhor o turista. Diante da gravidade da situação, a Prefeitura de Barra de Santo Antônio foi denunciada à Justiça Federal e condenada a tomar providências urgentes. A decisão determinou a retirada de todas as barracas da área e o impedimento de qualquer tipo de ocupação no local. A ordem deixa claro, a fiscalização deve ser intensificada para impedir o tráfego de veículos e também para proteger as falésias. Os donos das barracas saíram espontaneamente e a Prefeitura garante que já tomou providências para impedir a circulação de veículos nos lugares mais vulneráveis. De acordo com o secretário-geral de governo, o primeiro passo foi melhorar a sinalização e bloquear a passagem de carros na descida até a praia. Não era permitido perante lei, perante decreto municipal, o tráfego de veículos naquela área. Como assim foi feito pela Prefeitura, se conseguir fazer uma filmagem lá, você vai encontrar que a Prefeitura fez o seu papel. Não é o que parece. Nós até encontramos uma placa indicando a proibição de veículos e informando que o local faz parte de uma área de preservação permanente. Mas pela imagem, o aviso tem sido desrespeitado. Na guarita abandonada não havia nenhum fiscal. A Prefeitura argumenta que a fiscalização é responsabilidade da polícia. Já essa procuradora garante, esse jogo de empurra terá consequências. Não adianta o município vir com evasivas. Caso constatemos que isso vem ocorrendo, que o município não vem fazendo a sua parte, nós vamos peticionar nos autos para que o juiz aplique a multa e também para que se responda pelo crime de desobediência. A boa notícia é que mesmo sem receber o cuidado e a atenção que merece, a natureza já está reagindo. Aos poucos, a vegetação começa a tomar conta das trilhas. Quem entende do assunto é otimista. Em breve, o cenário será de mata fechada. A gente sabe que Alagoas ele é essencialmente um estado que vive do turismo, né? Tirando algumas poucas indústrias aí da cana, tal, o Alagoas vive do turismo. E vive do quê? Vive desse patrimônio ambiental. Se a gente não cuidar, né, o turista não vem aqui para ir para uma piscina. Ele vem aqui para ir para a praia, para ir para o mar, para ver as belezas naturais. Piscina ele tem lá no Sudeste. Se a gente não cuidar dessa estrutura, a gente está matando a economia do estado também. E o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem eu volto com outras histórias de brasileiros que conquistaram direitos importantes com a ajuda da Justiça Federal. Até lá!